Nós estamos começando hoje a 8ª aula e a gente está chegando na metade da revista. Parece que não, mas já estamos. É que são 17 aulas, né? 8. Oi? Se quiser, tem uma. Ô, pequena, pega uma revista para. Duas. Para elas acompanharem. Então, nós estamos na oitava aula. Na aula passada, a gente viu sobre palavras que descrevem os membros da igreja. Então, nós estamos vendo que a igreja é composta por membros e que tem algumas palavras que descrevem os membros. Então, nós vimos na aula passada cristão, que cristão descreve os membros. E o que é cristão? Vamos ver se a gente lembra, se a gente está afiado. O que é cristão? O que é cristão? Só para relembrando a aula passada. Seguidores de Cristo. Nós vimos também que nós somos irmãos, os membros de Cristo são irmãos. E o que significa ser irmãos? Filhos do mesmo Pai, uma família. Nós somos adotados por Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos igualdade perante Deus em direitos, deveres. Nós vimos o que é ser crente. O que é ser crente? Que está junto com a fidelidade nossa. Seria a nossa fidelidade, a gente demonstrar não só que nós acreditamos, mas ser fiel naquilo que nós fazemos, fiel às nossas palavras, fiel aos nossos ao que nós fazemos, a nossa conduta. Nós vimos o que é ser peregrinos, que é peregrino é aquele que está sempre em movimento, que nós não fazemos parte deste mundo, e como nós não fazemos parte desse mundo, nós não devemos viver como se fizéssemos parte desse mundo. Da mesma forma que quando você vai num hotel, você não se preocupa em consertar algumas coisas que não são importantes, você se preocupa com a missão que você se colocou quando você foi no hotel, que é aproveitar, descansar. Da mesma forma, a gente tem que se preocupar com a verdadeira missão que nós temos quando nós estamos aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho de Deus, que é ser aqueles que vão trazer glórias para o nosso Deus. E por fim, ser servo, que significa servir, nós sermos aqueles que servem, assim como Jesus se tornou servo até a ponto de lavar os pés dos discípulos. Da mesma forma, nós também temos que nos preocupar em servir aos outros. E hoje nós vamos ver mais 5 palavras, e a primeira é discípulo. O que significa ser discípulo? Assim, só um pouco antes disso, algo interessante que a revista traz aqui é que todos esses títulos, e eu não sei se eu frisei isso na aula passada, todos esses títulos, a Bíblia diz que tem aqueles que verdadeiramente aceitaram a Jesus, aqueles que se batizaram, aqueles que verdadeiramente se puseram como aqueles que seguem a Cristo. Tem até, ele diz aqui em 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essas palavras que nós estamos vendo é para aqueles que amam a Deus, e aqueles que amam verdadeiramente a Deus, o Deus da Bíblia que nós cremos, não o Deus que às vezes as pessoas inventam nas próprias cabeças, nos próprios corações, ou que tomam desse mundo coisas, às vezes até materiais como deuses. Esse Deus, ele requer a entrega, ele requer que nós acreditemos. Agora sim, o que significa discípulo? Seguidor de Jesus. É bem isso mesmo, porque discípulo é alguém que está aprendendo. E quem aprende precisa de um professor. Ele aprende de alguém. Então é aquele que está seguindo algum ensinamento, que reconhece que não sabe tudo e que se coloca perto de alguém que conhece mais para que possa aprender.
E nessa vida nós somos sempre discípulos e mestres. Em algum momento todos nós seremos discípulos e nós seremos mestres. Nós seremos discípulos de algumas pessoas que já passaram por coisas que nós não passamos e que têm a acrescentar na nossa vida. E nós somos mestres para ensinar aqueles que ainda não passaram por isso e que vão receber. O segundo, o que significa ser santo? Separado, que é o que diz realmente a palavra. Terceiro, o que significa ser eleito? Oi? Escolhido. Eleito é aquele que de várias pessoas é o escolhido, é a pessoa que acaba sendo, meio que separado. Não quero usar separado para não confundir com a palavra santo, né? Mas em algum termo é isso. O que significa ser sacerdote? Ser sacerdote. Alguém a serviço do rei. Muito bom, gostei da definição. E por fim, o que significa ser do caminho? Ser do caminho. O que significa ser do caminho? Quando vocês lerem Atos, se vocês relerem de novo, prestem atenção, vocês vão ver em vários momentos falando sobre as pessoas que são do caminho. O que significa ser do caminho? Aqueles que não se desviam do caminho, isso. E no contexto da Bíblia mesmo, porque ele fala que algumas pessoas são do caminho. Oi? Pelo caminho? Foram tocados pelo caminho? Porque se você pensar aqueles que não se desviam do caminho, você tem vários caminhos que você pode seguir, certo? Tem até na Alice dos Países das Maravilhas, não sei se vocês já viram, tem um momento que a Alice chega e tem vários caminhos que ela pode seguir. Aí ela vira para o gato que está nessa, não sei se é encruzilhada, mas nessa bifurcação de vários caminhos, e ela vira assim: que caminho que eu tenho que seguir? Aí falou: depende, onde que você quer chegar? Depende de onde você quer chegar, você tem caminhos diferentes. Então é isso que nós vamos ver. Vamos passar por cada um. Então, primeiro, o discípulo, que é o primeiro termo, que é o que a Maria falou, é alguém que segue alguém, é alguém que está realmente aprendendo. E tem algumas pessoas que acham que você estar com Jesus é simplesmente você levantar a mão e aceitar Jesus. E é isso, acabou o seu trabalho. E não é isso. Pelo contrário, se você só levantou a mão e falou: eu aceito a Jesus, e você volta e continua vivendo a sua vida, nada adiantou. O seu levantar de mão não significa nada se o seu coração não aceitar verdadeiramente a Cristo. Eu gosto daquela ilustração que diz que quando a pessoa aceita a Jesus, é como se ela fosse atropelada por um caminhão. Se a pessoa foi atropelada por um caminhão, vai no dia seguinte no trabalho e ninguém percebe que a pessoa foi atropelada pelo caminhão, não adiantou em nada. Você aceitar a Jesus é algo tão, não estou dizendo que machuca aceitar Jesus, mas estou dizendo que é algo tão transformador, é algo tão impactante, que é como se realmente a pessoa tivesse sido atropelada, se tivesse acontecido alguma coisa totalmente diferente com a pessoa. E se a pessoa aceita, a pessoa que não andava no caminho de Deus, aceita e ninguém percebe, então alguma coisa errada aconteceu. Ou talvez alguma coisa de certo não aconteceu. Então nós temos que saber. Oi? Então o discípulo descreve bem as pessoas que seguem a Cristo, porque as pessoas que seguem a Cristo não simplesmente o trabalho nosso não acaba quando nós levantamos a nossa mão. É aí que o nosso trabalho verdadeiramente começa, porque é aí que nós dizemos: agora nós seguimos o Mestre, agora eu vou ver toda a carcaça que eu sou e eu vou começar lapidando aos pouquinhos as minhas imperfeições, para que eu possa
e me transformando aos poucos naquele que Cristo quer me fazer. O verdadeiro discípulo é aquele que continua aprendendo. Ele traz aqui. Eu tenho 2 versículos aqui que eu queria ler. Pequena, coloca por favor Hebreus 5, 11. São 2 aqui que estão aqui que eu marquei para a gente ler. Diz assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Tem outras traduções que dizem, vocês já deveriam ser mestres. E no entanto, isso ele está mandando a carta que está mandando para os hebreus, para a igreja que está lá a igreja composta pelos hebreus. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Até o 14. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Já pensou? A gente monta uma igreja e aí o enviado de Deus vira assim e fala assim, gente, o que vocês estão fazendo? O que vocês passaram todos esses anos que vocês estão na igreja? Que eu trago aqui alguma coisa um pouco mais substancial e vocês não conseguem mastigar. O que vocês passaram esse tempo fazendo que vocês não aprenderam mais para vocês se tornarem mestres, para vocês se tornarem as pessoas que vão falar da palavra de Deus? E por fim só João 15, 8. João 15, 8. Que diz, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai. Eu li esse versículo na pregação. E demonstram que são meus discípulos de verdade. Quem é discípulo de verdade faz o quê? Está ali. Produz fruto. Aquele que é discípulo de verdade, produz fruto. Se a pessoa levantou a mão, sou discípulo de verdade, está produzindo fruto? Não. Então tem alguma coisa errada? Talvez está precisando podar, talvez está precisando trocar sua terra, talvez você não tenha sido plantado na videira que é Jesus Cristo. Para aquele que está plantado, aquele que está recebendo os nutrientes e absorve os nutrientes do céu, ele vai produzir fruto. Amém? E a pergunta que a revista traz aqui qual que é a última coisa que você aprendeu de Cristo que mudou algo na sua vida? Porque a gente crê que a palavra de Deus traz verdades transformadoras. Se nós estamos aprendendo constantemente, nós estamos constantemente sendo transformados. Aí eu pergunto para a gente refletir, qual que é a última coisa que eu aprendi de Cristo que mudou alguma coisa na sua vida? Uma verdade que se materializou e se concretizou em mudança de ação, mudança de atitude. Qual foi a última coisa? Quando foi essa última coisa? Será que faz 10 anos atrás? Será que Cristo não continua agindo constantemente nas nossas vidas? Segunda palavra, santos. E a santidade é um dos alvos primordiais na vida do cristão. É a principal coisa que nós devemos procurar. E em Cristo, o humano ele vai sendo transformado no seu caráter moral mediante o fruto do Espírito. Então, nós vamos sendo transformados conforme o fruto do Espírito vai crescendo nas nossas vidas. O fruto do Espírito é o quê? É autocontrole, fruto do Espírito é a alegria, fruto do Espírito é o amor, é a paciência. São características que um cristão vai desenvolvendo, vai criando, o Espírito Santo vai criando em nós, que vai nos transformando. A pessoa que tem o amor de Cristo já não vai agir da mesma forma da pessoa que não tem o amor de Cristo. A pessoa que tem autocontrole não vai agir da mesma forma em situações complicadas, da mesma forma que uma pessoa que não tem o autocontrole dado pelo Espírito Santo.
Então nós temos que saber que a santidade, a separação nos traz isso. E aqui ele traz que a palavra santa é aplicada para 3 momentos no Novo Testamento. O primeiro é os santos, ou seja, separados, como membros de uma comunidade visual, visível e local, ou seja, a igreja visível. Então, nós estamos separados, quer queira ou quer não. Se você vê as pessoas que estão talvez em um bar, talvez estejam em algum outro ambiente, é diferente das pessoas que estão na igreja, são pessoas que são separadas. Às vezes até as pessoas falam, você não vai a tal lugar, você é da igreja, né? Isso é algo bom para Deus, reconhecer que nós somos separados, que nós somos pessoas diferentes, que nós pertencemos ao Criador, que nós pertencemos a alguém. O segundo nós somos separados como membros da comunidade espiritual. E nós temos regalias espirituais que as outras pessoas que não estão em Cristo têm. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos consolando, nos confortando, nos capacitando. Nós temos o fruto do Espírito, nós temos a salvação, nós temos a alegria que só vem por nós sermos separados por Cristo. E por fim, nós somos separados como pessoas individualmente santas. Então não é só uma comunidade, não é só um povo, um lugar, um grupo, mas sim uma pessoa que se destaca dos outros por quem ela é, por conta das nossas atitudes, por conta do nosso modo de ser, por conta das nossas expressões, por conta da luz que nós emitimos. Aquelas pessoas que você olha e fala assim, aquela pessoa deve ser cristã, porque tem alguma coisa diferente nela. Essa pessoa está separada do resto, a gente percebe que tem alguma coisa diferente naquela pessoa. E isso é uma palavra que descreve aqueles que são membros da igreja, santos, separados. Eu não sei, acho que são 9:05 agora, e apesar de a gente ter visto só 2 palavras, eu acho que eu queria parar a lição agora, e aí a gente continua na próxima quinta-feira, para a gente não se estender muito, senão eu vou falar muito corridinho essa parte, e acho que tem coisas bem interessantes aqui na conclusão dessa palavra, que são os eleitos, são os sacerdotes e são os do caminho. E aí isso fica para a próxima quinta-feira, para a gente meditar sobre isso.